Sim. O Roberto, ele não está, acho que por aqui. Ô, Roberto, se o Tá. Roberto estiver assistindo a gente aqui, puder abrir o microfone e a câmera aí também, o Felipe coloca você aqui. Ô, Gustavo, tem algumas perguntas, né? Uma que era uma minha, inclusive, que eu ia fazer para você, porque eu discuto muito nas redes sociais, por incrível que pareça, com o governador João Dória de São Paulo, por conta aí do Instituto Butantan, e ele tem colocado, e eu acho que é um momento é um momento aberto para respostas e para que todos entendam, né? Você fez aí uma breve observação com relação ao soro anti-Covid, né? Que o governo, o Ministério da Saúde, saiu do Brasil e foi fazer a visita de um que existe na Índia, e o governador coloca que o Instituto Butantan já tem e que a Anvisa está arrumando encrenca e problemas para não aprovar o uso deste soro anti-Covid. Eu acho que é legal para as pessoas que também estão aí acompanhando e ouvindo esse tipo de comentário, que ouça a Anvisa aí na sua pessoa. Você falou que foi aberto exigências, então que eles não apresentaram documentos, né? No dia de ontem vocês fizeram essas exigências. Você consegue complementar algo que você possa abrir para nós, o que acontece com relação a isso? Claro, claro. Não, é importante mesmo ter esse espaço, assim, apesar de que a gente está vivendo uma situação em que, infelizmente, o rito que é a pesquisa clínica, o rito que é a aprovação de medicamento tem sido politizado. Isso é muito ruim porque procedimentos que são considerados comuns, como, por exemplo, a interrupção de estudos para verificar se houve algum evento adverso, ou mesmo a necessidade de se apresentar dados que sejam claros sobre os resultados gerados, passam a ser questões políticas. Bom, mas nessa questão do soro, nós até fizemos uma nota hoje esclarecendo o que aconteceu. Na verdade, é um soro que só teve estudos ainda em modelos animais, nunca foi testado em humano, e o pedido do Instituto Butantan é justamente para que o estudo possa ser realizado em seres humanos. Então, nós avaliamos os dados dos estudos em modelos animais e modelos laboratoriais que foram conduzidos e também a proposta do estudo deles. Nessa avaliação, não é que faltou documentos, simplesmente papéis. O que está faltando são informações referentes tanto aos estudos que foram conduzidos nesses animais, informações sobre segurança do soro em animais que possam extrapolar para humanos, e também alguns ajustes nesse estudo proposto para que o estudo possa trazer uma resposta de eficácia e segurança. Então, as nossas exigências foram nesse sentido. Nas nossas reuniões foi totalmente acordado entre nós e os técnicos do Instituto Butantan que essas informações são necessárias, que essas informações são importantes. Então, a nossa exigência foi fruto justamente da nossa discussão com os técnicos do Instituto Butantan sobre a proposta, e eles se comprometeram a responder o quanto antes para a gente fazer a autorização. Então, assim, é um procedimento que é normal, é uma discussão que é científica, mas que tem outras proporções, muitas vezes, né? Perfeito, Gustavo, obrigado aí pela resposta. O Roberto entrou aí para participar com a gente também, falou sobre tecnologia 4.0, e aí eu vou fazer duas perguntas antes de fazer a do Richard e do Alisson aqui. Gustavo, a questão das vacinas, né? A gente vê aí, tem até uma pergunta com relação a isso do Alisson aqui, com relação à suspensão de vacinação, do uso da vacina de Oxford em alguns países e tudo mais. Antes de você responder essa questão de suspensão de estudos em si, uma pergunta que sempre fica né? Nós temos vacinas de uso emergencial, hoje, né, sendo utilizados. O uso emergencial ainda não é o registro final, ou seja, não foi registrado por falta de informações, né? Detalhadas e finais sobre o uso da vacina. Isso quer dizer, então, é uma pergunta que a população faz muito, né, Gustavo? Isso quer dizer, então, que essas vacinas, elas estão ainda em pesquisas, ou seja, a população ainda é uma cobaia,
E complementando aí com o Roberto, como que a tecnologia 4.0 pode acompanhar esses pacientes no dia a dia com relação ao uso dessas vacinas e fazer com que, por exemplo, uma reação adversa, um óbito que esses pacientes tenham, possa ser relatado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo? Bom, vou começar então, Roberto. Depois se você quiser complementar. Legal, Gustavo. Tá bom. Bom, eu vejo o seguinte, né? Ficou muita dúvida mesmo, Rafael, essa questão do uso emergencial. A autorização de uso emergencial, como eu disse, é uma ferramenta para garantir o acesso mais ágil a vacinas. As vacinas poderiam solicitar autorização de uso emergencial com resultados interinos de fase 3, resultados de eficácia. Então, significa que as vacinas teriam atingido o mínimo de 50% de eficácia, mas a segurança, de forma alguma, é uma segurança que estaria não muito bem caracterizada. Então, todas as aprovações que nós fizemos, e todas no exterior, têm seguido essa ideia de que a segurança jamais poderia estar em dúvida na hora de uma autorização de uso emergencial. Por quê? Porque tem um acompanhamento mínimo de 2 meses para que se possa verificar a segurança. Então, quer dizer, já os voluntários que subsidiam os dados que vão para a alegação são voluntários que ficaram 2 meses sendo acompanhados quanto a eventos. E a gente sabe que os eventos mais graves acontecem nesse período, nos primeiros 2 meses. Então, assim, o que aconteceria depois de 2 meses seriam eventos menores, ou seriam eventos, claro, que a gente continua observando, continua monitorando, mas que não trariam nenhum impacto grande numa decisão de segurança. Então, assim, são vacinas que, em alguns casos, poderiam sim ainda estar em estudo, e, na verdade, as vacinas os voluntários dos participantes dos estudos vão ser acompanhados por 1 ano. Então, as vacinas estão ainda sendo acompanhadas e vão precisar ser acompanhadas durante todo esse período. Mas isso não significa de forma alguma que nós somos cobaias, porque, primeiro que esse termo não existe, né, para pesquisa clínica, é um termo que é totalmente inadequado para uma pesquisa científica clínica, porque nós, para participarmos de um estudo, passamos por uma série de critérios de inclusão, critérios de exclusão, e também os produtos são avaliados quanto à segurança. Então, assim, não existe essa questão de cobaia, não é uma chance, não é o acaso. E as vacinas têm que ser monitoradas quanto ao seu risco, seu balanço risco-benefício constantemente, né? Isso é fato, isso não é só para Covid, isso é para qualquer vacina, qualquer medicamento. O balanço risco-benefício pode mudar, e pode mudar com o tempo. Então, tem vários medicamentos que a gente já viu aí na história da regulação. O Vioxx é um exemplo, né, em que o medicamento já tinha sido aprovado por todas as agências reguladoras, depois se observou que não tinha mais o perfil de segurança bem estabelecido, ele foi retirado do mercado. Então, são ações que precisam estar em mente, claro, mas que precisam desse acompanhamento da farmacovigilância, dos estudos pós-comercialização, para que se possa ter respostas definitivas sobre isso. Perfeito, obrigado, Gustavo. Roberto? Opa, Rafael, perdão a todos, tive um pequeno problema técnico operacional para reentrar à sala. Gustavo, parabéns pela palestra e pelas informações que você trouxe. Acho que o trabalho que vocês vêm desenvolvendo é importantíssimo. Fica aqui minha admiração e meu agradecimento. Rafael, em relação à sua pergunta, ótima por sinal, e é um tema que vem sendo muito debatido e a gente consegue buscar um fit muito grande com o que a gente discutiu enquanto Saúde 4.0, os seus principais desafios, aonde avançamos e para onde nós devemos olhar em termos de tecnologia da informação aliada à assistência e a cuidado à saúde. Nesse sentido, quando a gente conversa sobre padrões, por exemplo, o próprio RNDS, que é o Rede Nacional de Dados em Saúde, hoje eles trabalham com uma estrutura, com um framework, digamos assim, que assume determinados padrões para troca de informações. Isso acontece como, por exemplo, com mapeamentos para LOINC, que é um tipo de codificação, um padrão muito utilizado para resultados de exame laboratorial, que inclui PCR também. Eu acredito que o mesmo vai acontecer olhando para a Rede Nacional de Dados em Saúde, né, para esse grande guarda-chuva do DataSUS em relação ao SIPNI, né, que é o Sistema do Programa Nacional de Imunização, e que estados e municípios, enfim, façam esse compartilhamento minimamente padronizado, olhando não somente para esses protocolos, mas o mais importante neste momento, olhando para um modelo de informação mínimo que permita,
com que a gente capture dados que possam ser cruzados mais para frente, né? A gente sabe que, sobretudo por conta do advento de novos medicamentos, novas vacinas, o cruzamento dessas informações com características comorbidas, quando eu falo características, condições socioeconômicas, com comorbidades, condições pré-existentes, alergias, por exemplo, que isso seja cruzado e que isso seja consolidado, de modo que o país tenha informações para avaliar efetividade, carência, duração, enfim, outras características que sejam pertinentes e importantes aí, até para o próprio trabalho da Anvisa, por exemplo. Então, é um trabalho que pode ser feito, a interoperabilidade promove esse tipo de mudança, isso exige, logicamente, uma interlocução entre todos os players, isso envolve iniciativa privada, pública, mas é importante que isso aconteça e eu realmente espero, olhando agora pela iniciativa privada, que isso aconteça o mais rapidamente possível, olhando para todos os estados, municípios e União. Perfeito, Roberto, muito obrigado pela explanação. Ô, Gustavo, tem uma pergunta aqui do Richard. Ele pergunta sobre o uso da ivermectina como uma terapia de profilaxia, e depois a Thaís coloca, aproveitando o comentário, tem um proprietário de farmácia de manipulação que está dando isso para os seus funcionários, manipulou e está dando isso para os funcionários, e a gente vê, né, a discussão, né, alguns políticos falando sobre o uso disso e tudo mais. Queria que você falasse um pouco dessa questão da ivermectina na profilaxia, e se pudesse falar um pouco para nós sobre o Remdesivir, que foi aprovado pela Anvisa aí, para complementar a resposta, por favor. Bom, a Anvisa, assim como as outras agências reguladoras, ela busca seguir os critérios rígidos e científicos para que se possa incluir uma indicação em bula. Então, para que a gente possa colocar uma indicação em bula ou aprovar um medicamento contra a Covid-19, a gente precisa ter estudos conduzidos com os ritos regulatórios, ou seja, conforme a minha apresentação, né? Precisa seguir todos aqueles parâmetros de boas práticas clínicas, o delineamento adequado, a segurança bem estabelecida e o processo de fabricação bem caracterizado. Então, aqueles 4 pilares precisam estar presentes nos estudos que vão ser considerados para avaliação da agência. E uma vez bem estabelecido, a gente inclui em bula ou a gente aprova o medicamento, que é o caso do Remdesivir. O Remdesivir apresentou estudos que seguiram esse conceito de boas práticas clínicas. São estudos que mostraram que, especificamente para aqueles pacientes que estão hospitalizados e com oxigenação suplementar, o tempo de hospitalização médica é de 15 dias, cai para 10, 11 dias. Então, é uma redução importantíssima para quem está nessa situação, é uma redução que é estatisticamente significativa, os riscos compensam, então por isso a gente aprovou esse medicamento. O caso da ivermectina, a gente não teve nenhum estudo que seguiu esse padrão, que é importante para nós, então é um padrão regulatório, é um padrão internacionalmente consensuado para se aceitar estudos que poderiam subsidiar uma inclusão em bula. Não tivemos nenhum estudo desse tipo apresentado para a Anvisa, e por isso, então, nós não incluímos em bula essa indicação de ivermectina. Isso significa que a agência não vai colocar e não vai recomendar esse uso. Isso não significa que o uso off-label, que é o uso que é prerrogativa médica, a prerrogativa legal, não poderia ser utilizado. Mas é claro, o uso off-label tem essa prerrogativa de que tanto o paciente quanto a pessoa, o prescritor, precisam estar esclarecidos sobre a experimentalidade do uso, ou seja, não existe a evidência na maneira robusta, com o padrão ouro de estudo, então, e é preciso se informar claramente sobre os riscos do uso desse medicamento. Então, a automedicação é totalmente desaconselhada para qualquer medicamento, né? Então, isso não é só para a ivermectina, é para qualquer produto que possa gerar um risco, e a gente sabe que todo medicamento pode gerar risco, dependendo da dose, dependendo da maneira como é utilizado, então, automedicação nunca. O uso off-label é uma prerrogativa, mas a nossa função como agência reguladora tem sido informar as pessoas sobre o que temos e o que não temos. E no caso da ivermectina, nós não temos. Então, por isso que essa é a situação que nós temos hoje para esse caso.
Perfeito, Gustavo. Eu acho que envolve justamente essa questão também, né, Roberto, não só da ivermectina, mas da cloroquina, hidroxicloroquina, que é a mesma ideia, né, Gustavo? E aí o Roberto falou na palestra dele que nós não temos na tecnologia um prontuário, né? Então, se alguém se acidenta, se alguém está fora de casa, você é internado, você vai para o hospital e você não tem um relatório do que esse paciente tem. Na Covid é a mesma coisa, né? Você vai ser internado, o médico que está te acompanhando não sabe que tem um problema cardiovascular, um problema, enfim, que com o uso da hidroxicloroquina e cloroquina poderia piorar a situação, né, Roberto? Exatamente, muito bem colocado, e justamente pela discussão enquanto PEP, né, enquanto prontuário eletrônico, a gente vem avançando numa discussão em torno de repositórios de saúde, em torno de história clínica digital, porque prontuário eletrônico, muito provavelmente, se você for perguntar para um médico intensivista, por exemplo, ou para um médico de outra especialidade, seja para um atendimento ambulatorial, o que seja, cada um vai ter o seu modelo mínimo de dados necessários para que você faça o seu atendimento, para que você faça o teu contato, que você realize o seu procedimento. Os tipos de dado e informação variam muito conforme a necessidade. Acho que a grande questão que a interoperabilidade traz, até para endereçar este problema da falta de um prontuário, ou seja, de termos os dados estruturados e consolidados e que qualifiquem aquele atendimento, que qualifiquem a linha de cuidado terapêutica, etc., é algo que a interoperabilidade tem como objetivo endereçar. Justamente fazendo o quê? Possibilitando o transporte, a comunicação e a representação dos diferentes dados que hoje são que estão em vários silos, como a gente estava conversando, né, que estão em vários sistemas de informação e que podem e devem ser qualificados para apoiar a própria atenção e o cuidado à saúde. Perfeito, Roberto. E a última pergunta aí para o Gustavo, que chegou aqui do pessoal que está acompanhando e assistindo a gente, para liberar o Gustavo aí, que a CNN já está chamando ele aí já para participar do jornal. Gustavo, os caras não param, hein, meu? O Alisson, ele coloca aqui, sei que está bem recente, porém você poderia nos falar um pouco sobre a decisão de suspender temporariamente a vacina, se não me engano, de Oxford, em alguns países europeus. Eu queria que você falasse um pouco sobre todas as suspensões que foram realizadas com as vacinas desde o começo do uso aí, por favor. Bom, é importante separar, então, a suspensão dos estudos da suspensão do uso, né? Então, a suspensão dos estudos, durante os estudos de praticamente todas as vacinas que foram testadas no Brasil e no mundo, houve momentos de suspensão de estudo. Então, a gente teve suspensão de estudo no caso da vacina de Oxford, em que foi se investigar um caso de reação adversa grave. Tivemos também do Instituto Butantan, tivemos da vacina da Janssen. Então, assim, na verdade, são procedimentos que são comuns, por quê? Porque sempre que tem uma reação adversa grave, ou seja, são reações adversas, são eventos adversos que são potencialmente incapacitantes, ou morte, ou qualquer situação que não esteja prevista como uma reação esperada da vacina ou da doença, né? Porque, por exemplo, no caso da Covid-19, uma das reações esperadas é a morte. Não da vacina, mas pela própria doença, né? Então, nesse caso, se a morte for relacionada pela Covid, não entra como um caso de investigação. Mas sendo reações adversas graves, precisa se interromper o estudo para fazer o processo de investigação. E não é um procedimento simples. Por quê? Precisa se estabelecer a relação de causalidade. Precisa saber se o que aconteceu está relacionado com a vacinação. E isso é uma investigação que leva vários pontos em questão, né? Porque, por exemplo, a gente pode falar, não, uma pessoa foi atropelada, ser atropelado não tem nada a ver com a vacinação. Mas, se talvez fazendo uma investigação profunda, poderia se pensar no caso de uma vacina que possa causar uma reação neurológica, que causou uma paralisia temporária que levou a pessoa a ser atropelada. Então, assim, a investigação é minuciosa e precisa ser assim porque a gente precisa relacionar com a vacina. Isso também não é avaliado só pelo pesquisador. Então, não é só o pesquisador olhando e falando, não está relacionado, segue.
precisa ter um comitê independente de segurança, que são pesquisadores que não estão vinculados nem patrocinados com o estudo, para poder olhar de fora esse dado e falar, olha, realmente isso aqui não teve relação ou teve relação. Então, essas são as interrupções de estudo. E depois que as vacinas estão agora em uso, tiveram os casos de suspensão de uso. A suspensão de uso pode acontecer por diversos motivos. Pode acontecer por um perfil de segurança que não está bem estabelecido ou que precisa ser melhor estabelecido. Então, isso que aconteceu em algumas agências reguladoras da Europa foi nesse sentido de tentar investigar causalidade. Então, você suspende o uso para investigar a causalidade entre reações que podem estar acontecendo, e no caso da vacina de Oxford, foram reações trombóticas. Então, verificar se existia alguma relação entre as reações trombóticas e a vacinação, e as agências reguladoras de alguns países, tendo em vista o cenário do seu próprio país, decidiu interromper o uso, suspender para fazer essa investigação e fazer uma avaliação risco-benefício para ver se segue ou não. E a OMS e o Brasil, com uma visão dos dados que possuíam, decidiram manter a utilização dessa vacina. Não foi identificada a relação ainda entre os eventos trombóticos e a vacina, isso nem naqueles países, nem em nenhum outro. Mas no Brasil, e a OMS também pensou nessa perspectiva, em países onde não há opção de vacina, e tendo em vista o cenário em que não tem uma relação estabelecida entre esses eventos e a vacinação, segue a vacinação. Então foi esse o pensamento que foi adotado, e a recomendação é sim de continuar usando essa vacina, porque não tá estabelecida essa relação até o momento. Perfeito, Gustavo. É o risco-benefício, né? E eu acho que é legal, tem muitos estudantes aqui. Acho que é legal, naquele primeiro bloqueio que teve na primeira parada da pesquisa que teve com a vacina a Coronavac, porque um paciente se cometeu suicídio e tal, e foi a questão, né? Mas foi um suicídio, isso não tem relação com a vacina, ponto. Não sei se tem relação com a vacina. A vacina pode ter causado uma tristeza neste paciente, este paciente uma depressão, e este paciente tenha cometido o suicídio, e enfim. Então não dá para até se fechar, né, Gustavo, essa característica da relação entre o uso da vacina e a reação que possa ter causado. A gente tem que pausar o estudo, até por conta do participante de pesquisa, segurança do participante da pesquisa, né? E não cobaia, viu, povo? Com certeza. Não, é importante só destacar, desculpa, Roberto, antes de você começar, é importante destacar que quem define essa questão de causalidade não é só o próprio pesquisador falando, né? Como eu disse, precisa passar pela agência reguladora, precisa passar pelo comitê independente. Então, existe uma visão ampla sobre essa conclusão. Então, não é o estudante ou a dona de casa ou eu, que não participei do estudo, falando, não tem nada a ver, suicídio não tem nada a ver com vacina e pronto, está decidido e acabou. Não é assim, né? É um procedimento bem mais complexo. É isso aí. Bom, Roberto, quer comentar alguma coisa sobre o tema? Não, para mim está muito claro, Rafael, estou satisfeito por hora.